19h30, pessoal. Daqui a pouco a gente vai começar a nossa live do CHN. Hoje é uma noite muito especial. Mais uma vez, voltando a falar desse tema aí palpitante, que é a Covid-19. Dessa vez aí com mais atualidades e ouvindo realmente a voz de quem entende, a expertise de quem está fazendo parte do cenário científico aí no Brasil inteiro. Vamos dar mais aí 5 minutinhos. São 19h30, às 19h34 a gente inicia. Estou vendo aqui que temos participantes ingressando aqui na live. Quem quiser também durante ou no final, né, tem o ícone de bate-papo aqui embaixo do visor de quem estiver participando. Eu vou estar o tempo todo olhando aqui. A gente tem também pelos canais do hospital, a comunidade científica tem acesso a vários grupos de WhatsApp, a canal aberto com o centro de estudos, e a gente está muito conectado aqui na medida em que a noite for acontecendo, as perguntas vão sendo repassadas ao Dr. Alberto Chebaba. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua presença, doutor Alberto. Muito obrigado aí por nos brindar com essa sabedoria aí na noite de hoje. Eu que agradeço. Boa noite, Márcia. Márcia Rejane, gerente de transplante lá do CHN, do Complexo Hospitalar de Niterói. Foi o primeiro oi da noite aqui. Márcia, você está concorrendo a um brinde. No final, a gente vai... A Ana Dantas vai passar aí para você. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de 6 meses de Covid-19. Nós vamos responder a 2 perguntas que nos saem da cabeça, tanto da comunidade científica quanto da população leiga que nos procura, que procura a mídia, nesse momento aí de pandemia. Onde estamos no cenário atual, né? Como que a gente está aí, como é que as coisas estão acontecendo no Brasil, no mundo, no Rio. E sobre a vacina, a pergunta final aí da noite para o Dr. Alberto. O Dr. Alberto é infectologista, ele é gerente de relacionamento médico da DASA, no Rio de Janeiro, é o nosso diretor médico do HU, do Hospital do Fundão, do saudoso Hospital do Fundão, é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e sempre foi uma pessoa muito atuante, aí, tanto na política de saúde quanto nessa tradução do conhecimento médico aí mais específico para a gente. Muito obrigado, doutor Alberto, muito obrigado. Para as pessoas que estão fora aí da casa, fora do CHN, eu me chamo Felipe, eu sou médico do CHN, eu sou coordenador da nossa unidade de soluções médicas integradas, o nosso recém-criado aí, CHN. Participo na cidade como diretor-presidente da Regional Leste Fluminense de Terapia Intensiva. E na próxima virada aí a gente assume a direção científica da Sociedade de Terapia Intensiva do Rio de Janeiro. Doutor Alberto, a palavra é sua e o prazer é nosso em tê-lo conosco. Muito obrigado mais uma vez e vamos lá. Obrigado, Felipe. Muito bom estar aqui com vocês. A gente falar um pouquinho dessa nova doença, né, da Covid-19, que pegou todos nós de surpresa esse ano, né? São 6 meses da doença no Brasil, 9 meses a partir do momento que a gente conheceu essa doença, né? Lembrando que a primeira descrição, o primeiro relato, né, da presença de um agente que estava causando uma pneumonia estranha, né, lá na China, foi no último dia do ano, dia 30, né, 29, 30, dia 31 que chegou o relato, né, considerando o fuso horário e tal, China
e para o Ocidente e tal. E a gente passou, então, a conhecer, a saber que existiam casos na China. Até aquele momento, todo mundo achava que aquilo ali era mais um dessas relatos, né, de vírus novos que aparecem e desaparecem, né? Até que a coisa realmente se passou a se tornar séria, né? A gente passou a ter rapidamente, né, um aumento do muito grande número de casos lá na China. Depois, essa doença saiu da China, começou a aparecer nos outros países à volta ali, né? Na Tailândia, Vietnã, nos países no entorno, até que a gente teve a expansão da doença, né? E a disseminação da doença globalmente, chegando no Brasil há 6 meses atrás, né? Então, em março desse ano, a gente começou a ter casos aqui no Brasil. Inicialmente, quando os casos começaram a chegar no Brasil, a gente já tinha uma noção de que era uma doença de grande disseminação e com um número muito grande de óbitos, né? A gente já estava vendo o que estava acontecendo na Itália, aquelas cenas, né, que a gente via no jornal, na televisão, né, de cidades fechadas, né, com lockdown, com quarentena, caminhões com corpos, né, transportando corpos pela rua, coisas que a gente não imaginava que ia acontecer nos outros locais, né? No início, a gente, até pelo que foi relatado da China, a gente esperava que era uma doença que pudesse ter algum tipo de controle rapidamente, né? E a doença se expandiu de uma forma violenta, né, no mundo inteiro. Covid-19 é uma doença sistêmica, com a principal manifestação respiratória, né, causada por um coronavírus, por um novo coronavírus chamado SARS-CoV-2, né? Então, SARS, da síndrome de angústia respiratória, né, que foi o primeiro dos coronavírus causadores de um quadro respiratório agudo, né, em 2002, 2003, uma doença que desapareceu no mundo, né, a partir de 2003. Então, agora eles têm uma segunda, na verdade uma terceira, porque a gente já teve um outro coronavírus causando quadros respiratórios graves também no Oriente Médio, que é o MERS-CoV, né? E esse novo vírus, então, atual, foi denominado como SARS-CoV-2, já em referência ao primeiro, porque ele é muito semelhante àquele primeiro coronavírus que causou a SARS em 2002, 2003. É um vírus que tem uma capacidade de disseminação muito grande, né? Ele tem uma capacidade de se transmitir bastante elevada, e um dos grandes problemas dessa capacidade é que, mesmo em pessoas que estão pouco sintomáticas ou assintomáticas, até assintomáticas, né? O vírus, a excreção viral, a capacidade de transmissão do vírus é muito grande. Além dessa capacidade de disseminação elevada, é um vírus que tem uma afinidade pelos receptores que a gente tem na nossa mucosa, né, nas nossas mucosas, nariz, boca, olhos, né, muito elevado. Então, qualquer contato que a gente tenha desse vírus próximo a essas mucosas, a chance dele penetrar e causar infecção e se proliferar, né, dentro do organismo é muito grande. E isso faz com que o vírus, então, consiga se proliferar de uma maneira muito eficiente, muito rápida, né? Isso é uma das coisas que a gente aprendeu, acho que foi uma das lições que a gente aprendeu, né, a partir do início do quadro, que é a capacidade de disseminação dele. Mesmo a própria Organização Mundial de Saúde, que no início imaginava que fosse um vírus que pudesse ser controlado, né? E tanto é que ela demorou a decretar a pandemia, porque ela achava que existia uma forma de se controlar essa disseminação, passou a entender, né, junto com a comunidade científica internacional, de que era um vírus que é impossível ser contido. A gente tem que entender que quanto menos letal é um vírus, né, mais difícil é ele ser contido. Quando você tem um vírus que é muito letal, né, em que ele causa doença grave e letalidade num número grande de pessoas, a chance dele ser contido é maior, porque as pessoas vão buscar o hospital, vão ficar em isolamento e a gente consegue conter o vírus. Numa doença que tem uma capacidade de transmissão enorme e que em 80% das vezes ela causa uma doença
pouco sintomática ou até assintomática, a chance de você controlar esse vírus é quase impossível, é zero, né? É muito próxima do zero, porque você não consegue detectar os casos precocemente, né? Você não consegue bloquear a transmissão. Então, o que a gente tem visto, a gente aprendeu, é que a transmissão do vírus é muito facilitada, fazendo com que um caso possa dar origem a 30, 40 casos. Não que uma pessoa passe para 30 pessoas, mas a disseminação a partir desse caso, né, ela se torna exponencial e vai sendo transmitida para um número muito grande de pessoas. O que a gente vê hoje no mundo, todos os países do mundo foram afetados, né? Alguns países conseguiram fazer um controle maior através de medidas bastante duras de quarentena, de lockdown, de fechamento de atividades, de todas as atividades, né? Porém, a partir do momento que você flexibiliza e reabre as atividades, né, você volta a ter disseminação desse vírus. A grande medida que a gente teve na questão da quarentena e do isolamento social foi na possibilidade dos serviços de saúde se prepararem para atender adequadamente os pacientes e evitar mortes por excesso de pacientes, por colapso da rede de saúde. Então, as medidas de isolamento, elas tiveram essa capacidade para, naquele momento de pico, né, como a gente viveu aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, em abril e maio, né, a gente conseguir lidar com aquela demanda enorme de pacientes. No Rio de Janeiro, a gente teve problemas em relação a isso, né? A nossa rede ela ficou sobrecarregada, tanto a pública quanto a privada, né? Principalmente a rede pública, e a gente tem uma letalidade muito elevada no Rio de Janeiro, muito por causa dessa dificuldade que a gente teve de montar uma estrutura adequada, principalmente em nível público, né? Para atender a demanda de pacientes que a gente teve aqui na região metropolitana, né? Tanto na região metropolitana do Rio de Janeiro e Baixada, quanto na região metropolitana de Niterói e região de São Gonçalo, que é a metropolitana 2, que a gente considera, né? Essa disseminação, então, ela se tornou, ela iniciou, né, a epidemia em algumas cidades e alguns estados do país, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, né, por uma característica de que são estados que têm um fluxo de turismo muito grande, então houve uma introdução muito rápida desse vírus. Manaus não é nem tanto turismo, mas por causa da Zona Franca, então um fluxo de pessoas, né, de fora do país para fazer negócios, né, da China, de outros locais do mundo, né? E alguns estados também na região Nordeste, principalmente Ceará e Pernambuco, né? Porque são cidades também com voos diretos, né, para a Europa. A partir daí, então, a gente teve um pico de doença nesses estados e a doença foi se disseminando pelo país todo, né? Atingindo gradativamente estado por estado, né, e região por região. As últimas regiões a serem atingidas de maneira importante, né, foram a região centro-oeste, os estados da região centro-oeste, incluindo aí o Distrito Federal, e os estados do sul. Desde o início da epidemia, quando a gente planificou, né, e tentou entender o que ia acontecer nos meses subsequentes, a gente já imaginava que a gente teria um longo período de pico de doença no país. O Brasil é um país continental com diferentes áreas, né, e regiões do país, com diferentes clima, né, e com diferentes capacidade de transmissão de doença respiratória. E a gente já imaginava que a epidemia ia se estender, pelo menos nessa fase de pico, até agosto, setembro, e a partir de setembro ela começaria a declinar, né, de uma forma geral no país, obviamente com diferenças em cada local. Os estados que iniciaram primeiro teriam a redução também primeiro, né, e os estados que foram atingidos mais no final seriam os últimos a regredir. Então, a gente está vivendo agora o que a gente imaginava que iria acontecer, que foi esse período enorme de pico, quando a gente considera países como Itália, Espanha, França e tal, o período de pico deles foi muito menor, mas a gente tem que considerar que o Brasil é quase do tamanho de uma Europa, então a gente é um continente. E na Europa, a doença também se arrastou
de formas diferenciadas em cada país a partir do momento que ela ia chegando em cada um desses países, né? A questão do atendimento e do tratamento da doença foi outra coisa que a gente aprendeu bastante, né? A gente aprendeu muita coisa desde o início da doença. A gente aprendeu que usar máscara é importante na questão da prevenção, né? Então, todos nós utilizamos o discurso do que a gente normalmente conhecia, né? De que máscara não era necessário para a população em geral. E a gente começou a entender que essa capacidade de transmissão de forma rápida e eficaz, né? Principalmente nos pacientes assintomáticos ou pré-sintomáticos, aqueles que começavam a transmitir mesmo que antes de iniciar sintomas, fazer com que a máscara fosse muito útil nessa questão da disseminação para diminuir o risco daquelas pessoas que não sabiam que estavam transmitindo o vírus, transmitissem com eficiência esse vírus. A gente aprendeu que a intubação precoce, que no início, né? Vamos intubar precocemente o paciente, ela não era a melhor estratégia, né? Então, o ideal era tentar outras medidas para diminuir a necessidade de intubação, porque a partir do momento que a gente intubava, esses pacientes colocassem ventilação mecânica, o prognóstico era muito pior da doença. A gente aprendeu que existia uma fase inflamatória, né, no final da primeira semana, né, que piorava o quadro da doença. Então, a gente entendeu que essa fase inflamatória ela tinha que ser tratada adequadamente. E a gente aprendeu, por exemplo, que o corticoide nessa fase, não na fase inicial, mas nessa segunda fase, era muito importante, através das evidências científicas que a gente teve dos trabalhos, para conseguir tratar e evitar que essas pessoas evoluíssem para quadros mais graves e para ventilação mecânica. Isso fez com que a gente conseguisse salvar mais vidas, né, diminuir a mortalidade dessa doença. A mortalidade dessa doença, ela gira em torno de 2%, 1 a 2%, quando a gente tem, né, a mortalidade com todos os pacientes detectados, né, entre os sintomáticos e assintomáticos, mas a gente vê uma variação muito grande de letalidade, uma vez que a gente não consegue ter no denominador, né, que a mortalidade é número de óbitos sobre o número de pessoas acometidas pela doença. A gente hoje no Brasil tem em torno de 4 milhões, um pouco mais de 4 milhões de infectados, mas a gente sabe que esse número responde por 15% do número real de casos. Então, a gente provavelmente tem em torno de entre 25 e 30 milhões de pessoas infectadas no país, né, que não foram diagnosticadas, que não foram notificadas, porque não conseguimos fazer exames para toda essa população. Isso acontece em número diferentes em todos os países. A gente tem uma subnotificação grande no país pela nossa incapacidade de conseguir fazer diagnóstico em todas as pessoas e notificar todas as pessoas. Então, essa letalidade de 2%, ela gira em torno de 2%. O que a gente sabe é que 80%, 85% das pessoas vão evoluir com uma doença pouco sintomática ou assintomática. Em torno de 15% a 20% das pessoas vão precisar, então de 15% vão precisar internar, e em torno de 5% do total de pessoas que se infectou são aquelas que vão evoluir de forma grave, que vão para o CTI, né, e que vão precisar de ventilação mecânica, diálise e outros tratamentos mais agudos, né, e mais intensivos. Essa população, né, de 5% é essa população que lota os hospitais. Então, a gente vê aí que isso corresponde a 5%, né, dos pacientes acometidos pela doença de uma forma geral. E a gente aprendeu, só para a gente finalizar essa primeira parte, né, da minha exposição, a gente aprendeu que poucas, ou seja, até o momento, nenhuma droga foi capaz de mudar a evolução da doença, a não ser a questão do corticoide na fase inflamatória, mas nenhuma droga se mostrou eficaz nos ensaios clínicos, nos estudos clínicos mais robustos, né, em termos de tratamento. A gente teve a cloroquina, teve a azitromicina, a ivermectina e mais outras drogas, nitazoxanida, todas elas falharam em estudos randomizados em mostrar eficácia, né, em evitar a doença, né, grave, a evolução para a doença grave, em tratar adequadamente as pessoas, seja na fase precoce, seja na fase tardia. Então, a gente hoje ainda não tem tratamento específico, antiviral específico, mas a gente hoje tem algumas medidas que melhoraram a sobrevida das pessoas que evoluem de forma mais grave.
Uma delas é o corticoide, outra é a questão da melhor estruturação do tratamento intensivo, né? A gente entendeu melhor a doença. A outra coisa é o atendimento precoce, né? A gente aprendeu que no início algumas pessoas tinham alteração de oxigenação importante sem aumentar a frequência de ventilação da respiração, porque havia uma alteração na sensibilidade nossa, do nosso próprio organismo a essa baixa de oxigênio. Então, a gente aprendeu que a oximetria, controlar, né, a saturação de oxigênio nas pessoas precocemente, fazer com que essas pessoas conseguissem procurar mais precocemente o tratamento e que a gente conseguisse instituir tratamentos que melhorassem a evolução daquele quadro sem a necessidade de chegar a uma pessoa numa fase muito avançada de doença, o que piora a mortalidade, né? Então, o atendimento precoce dos pacientes hoje é o recomendado, é o que a gente tem recomendado, não para tratar especificamente, para dar remédio, mas para avaliar, né, quem vai evoluir para a forma mais grave, quem vão ser aquelas pessoas que vão evoluir de forma leve a moderada, Felipe. Eu acho que era isso que eu posso dizer, o que a gente aprendeu nesses 6 meses, como a gente está nesses 6 meses, né, e a gente pode aí ir discorrendo sobre isso a partir das dúvidas que possam vir surgindo aí na frente. Obrigado, Chebabo, por essa primeira metade aí da explanação. Estou vendo aqui, a gente está já com uma audiência bem robusta, né? E acho que é por aí mesmo, né? A China teve de 1º de janeiro até 29 de fevereiro, a letalidade deles era... Metade das pessoas que iam para a terapia intensiva faleciam. A maior parte delas faleciam nas primeiras 24 horas de internação. O que o chinês viu logo e viu muito rápido? Que a questão não era a terapia intensiva, ele não ia mudar o know-how de uma nação inteira, a nação mais populosa do mundo em terapia intensiva, em 2, 3, 4, 5 meses. O que ele precisava rápido, e ele faz isso muito bem, coisas rápidas, era de leito de terapia intensiva. Então, ele mudou essa perspectiva desastrosa dos 733, se não me engano, pacientes que foram publicados aí na Intensive Care, agora em finalzinho de agosto, para começar a ter um prognóstico mais favorável. Essa questão da disponibilidade de leito para paciente grave, que o Dr. Chebabo pontuou, a necessidade do reconhecimento da gravidade, da gente acomodar pacientes potenciais riscos e já pacientes com flagrada aí resposta inflamatória, deterioração orgânica, isso definitivamente foi o que fez a Alemanha ter uma curva um pouquinho diferente, ou pelo menos dentro da terapia intensiva, se sobressair no cenário europeu. Vai ser publicado agora um paper também na Intensive Care, botando a Alemanha e a Estônia como realmente 2 países que estão se diferenciando na Europa com relação à mortalidade em terapia intensiva, e em particular a Alemanha, porque em qualquer lugar que você transita no território alemão, você tem fácil acesso à terapia intensiva, e tem uma quantidade satisfatória de população de saúde, né, de infectologistas, clínicos, enfermeiros, afins da especialidade, sobretudo leito disponível. Então, é uma coisa que, num país mais pobre, num país de dimensão continental, como é o Brasil, isso aí realmente a gente fica bastante preocupado com relação a isso, né? Os tratamentos, como o Dr. Chebabo bem pontuou, a gente não tem bala de prata, né? O Dr. Chebabo foi bem contundente dizer que a gente tem uma letalidade global aí perto dos 2%. Então, se eu for querer ser esperto do ponto de vista industrial e do marketing, como eu já sei que a letalidade é baixa, eu posso fazer ali um estudo, focar no desenho epidemiológico, não muito no racional, farmacológico e imunológico, e dizer com facilidade que uma medicação A ou B previne o desfecho ruim, né, de coronavirose, já que eu tenho só 2% de letalidade. Então, é muito importante, estou falando isso porque a gente tem bastante leigo aí atendendo. Pessoal, ivermectina, cloroquina, a gente tem um monte de coisa aí
saindo em mídia não científica de boa qualidade. Cuidado com o que vocês leem, aonde vocês leem. Nada disso previne de forma comprovada a coronavirose, nada disso previne de forma comprovada a forma grave. Você tem que ter um auxílio médico, você tem que ter uma orientação de quem realmente entenda e procurar ficar bem atento a sinais de gravidade, qualquer deterioração, hospital. Professor Alberto, deixa eu ver se tem aqui mais alguma colocação, alguma pergunta aqui para a gente. Tinha que ter, né, doutor Chebabo, o que você acha da cloroquina? Eu acho que a pergunta já está respondida. Se o doutor Alberto quiser tecer mais algum comentário. A cloroquina, eu me lembro que quando a gente lá no Fundão começou a estruturar o CTI e o hospital para atender os pacientes com Covid, uma das minhas preocupações lá foi ver com o chefe da farmácia se a gente tinha como conseguir cloroquina, porque era a droga que naquele momento, lá em março, né, fevereiro, março, quando a gente começou a trabalhar nessa questão da estruturação do hospital. Na verdade, em fevereiro, março, a gente já estava internando os doentes. A cloroquina parecia, naquele momento, a droga que poderia ter alguma influência e alguma modificação na conduta, né, e no tratamento desses pacientes. Ela foi... essa hipótese ela foi em cima de estudos in vitro, né, que eram estudos em cultura de célula, mostrando que ela poderia ter alguma atividade contra o vírus, e foi reforçada muito pela publicação de alguns estudos observacionais, né, para quem não entende de pesquisa em medicina. Estudos observacionais são aqueles que a gente trata os pacientes, né, e observa a evolução deles sem comparar com nada, né, ou seja, não há uma comparação, né, só eu dou o remédio e digo, olha, parece que quem tomou o remédio melhorou, quem não tomou o remédio por algum motivo não melhorou, e aí eu acho que a medicação pode ter algum efeito, né? Esses estudos a gente não eles são importantes dentro da investigação diagnóstica, da investigação científica, mas eles não são robustos, né? O estudo robusto é aquele que é comparativo, que é cego. O que é um estudo cego? Né? A pessoa que está tratando e a pessoa que está sendo tratada não sabem se estão tomando a medicação do estudo ou um outro comparador, que pode ser uma outra droga, que a gente já usa normalmente, ou um placebo, né? Um comprimido de farinha, por exemplo, que é semelhante ao comprimido da droga estudada. E aí, lá na frente, e a randomização, que é a escolha, o sorteio para quem vai cair num grupo, quem vai cair no outro, por sorteio, na realidade, né? Então, o médico não escolhe, esse está pior, eu vou botar esse no grupo placebo, esse está pior, esse está melhorzinho, ou está pior, vou botar no grupo da droga do estudo, ou esse está um pouquinho melhor, vou botar... Não, ninguém escolhe, né? Os grupos têm que ser mais ou menos iguais e é tudo sorteado, né? Nesses trabalhos, né, todos os que foram desenhados dessa forma não conseguiram mostrar vantagem no grupo cloroquina, muito pelo contrário, alguns inclusive mostraram eventos adversos relacionados à utilização da cloroquina. E hoje a gente, o principal defensor da cloroquina, que é um pesquisador, que é o Didier Raoult, que foi quem começou essa história toda lá em Marseille, né? Hoje ele está sendo inclusive questionado lá na França, né? E a própria região de Marseille hoje é uma das regiões com maior transmissão, disseminação de coronavírus dentro da França, apesar de ser uma região que utilizou e ainda, de alguma forma, vem utilizando a cloroquina. Então, assim, a gente tem a evidência científica de que realmente a cloroquina não tem atividade contra o SARS-CoV-2. Foram vários trabalhos, não foi um só, né, feitos em diferentes países do mundo, né? E aí a gente abandonou essa droga como uma droga terapêutica, né? Ela realmente não tem atividade. Por que essas coisas acontecem? Porque quando eu tenho uma droga que tem uma atividade in vitro, um estudo com um desafio muito pequeno. Eu coloco a droga numa cultura de células e coloco lá o vírus, né, e vejo que a droga não permite que o vírus se prolifere, se multiplique, se replique. Mas
essa concentração, por exemplo, que eu coloco ali, é uma concentração completamente diferente da concentração quando eu tomo a droga ou quando eu injeto a droga. Além disso, tem todo as outras coisas que acontecem dentro do organismo, que são a passagem dessa droga do estômago para o tecido, o próprio sistema imunológico atuando ali. Então, é tudo uma complexidade que precisa ser comprovada para a gente partir da bancada para a efetividade em vivo, né, num estudo clínico. E é isso que a grande maioria das drogas que tem atividade in vitro, a gente não consegue. De 100 drogas que têm atividade in vitro, quando a gente vai investigar uma droga para um determinado agente, 2 conseguem chegar na fase de produção. A grande maioria morre no meio do caminho, seja por toxicidade, seja porque elas não conseguem mostrar que funcionam em vivo, né? Então, isso para nós que estamos acostumados a trabalhar dentro dessa coisa da pesquisa, do ensaio clínico e tal, não é uma novidade, né? As pessoas ficam, mas por que não funciona? Não funciona por vários motivos, né? E a gente já colocou algumas aqui, a grande maioria das vezes porque a dose que é necessária para que essa droga tenha uma atividade, por exemplo, antiviral in vitro, ela é, às vezes, 10, 15, 20, até 100 vezes, como é o caso da ivermectina, maior do que a dose terapêutica. E aí ela passa a ser uma dose tóxica, que é impossível de você utilizar pela toxicidade que ela vai ter no organismo. Perfeito. Obrigado, Shebaba. A última pergunta aqui é a pergunta realmente top 5 aí da atualidade. O que você acha sobre o retorno das atividades presenciais nas escolas? Você acha que esse momento é próximo, não está? Como é que você vê isso aí? Felipe, olha, essa questão da atividade, da volta, do retorno às escolas, né, a gente tem que tentar entender ela de uma forma, de novo, né, sempre baseado em evidência científica e dentro do que do que é melhor e pior para a sociedade de uma forma geral, né? A gente tem que tentar evitar um pouquinho esse clima de politização, né, e de polarização em retorno às escolas, à volta das escolas, erros que a gente já teve várias vezes acontecendo nessa epidemia. Qualquer polarização e qualquer politização de um assunto dentro da ciência, né, ela sempre é muito ruim. A minha opinião sempre foi de que as escolas deveriam ter fechado quando fecharam, né? Elas foram as primeiras a fechar. Lembra que aqui no Rio, o Rio de Janeiro foi o primeiro estado a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, de uma forma geral, foi o primeiro estado a fechar as escolas. Foi decretado o fechamento das escolas Rio de Janeiro e São Paulo no mesmo dia, sendo que São Paulo deu uma semana para as escolas fecharem, né, para os pais poderem se organizar, e o Rio de Janeiro, o anúncio foi feito numa quinta noite e as escolas fecharam na segunda-feira, enquanto que São Paulo demorou mais uma semana, demorou só na outra segunda-feira, na outra semana que as escolas fecharam. Porém, esse fechamento das escolas, ele tem uma justificativa, né, que era, da mesma maneira que foram fechadas as outras atividades, evitar a circulação de pessoas e o trânsito e a transmissão facilitada de pessoas através desse contato. Então, quanto menos contato, né, eu tivesse entre as pessoas, menor era a transmissão e eu conseguia retardar a evolução da doença. A partir do momento que a gente começa a flexibilizar, né, a ideia é que a gente flexibilizasse primeiro as atividades mais essenciais. Obviamente, mercados, farmácias, essas atividades nunca fecharam, porque eram atividades essenciais, como os hospitais, a polícia e tal, né? Mas atividades outras econômicas, elas foram sendo flexibilizadas. Primeiro momento da flexibilização. Eu até acredito que o momento que se iniciou a flexibilização no Rio de Janeiro foi um momento adequado. O que foi errado foi a forma da flexibilização, em que se abriu várias atividades ao mesmo tempo, de forma indiscriminada, e completamente desorganizada. E a priorização dessa flexibilização dessas atividades, né? Eu considero escolas atividades essenciais. Educação é atividade essencial e assim é considerado em todos os países do mundo, a maior parte dos países do mundo, né? O Brasil é o único país do mundo, no momento, que está há 200 dias sem aula. Nenhum país ficou com mais tempo que o Brasil sem aulas, tá? E a gente flexibilizou bar,
restaurante, atividades não consideradas essenciais, já normalizou o horário de funcionamento do comércio, né? Abrimos com horários reduzidos, já normalizamos, e a gente não flexibiliza as escolas porque acha que isso vai trazer um risco de disseminação. Ora, a gente já tem uma disseminação maior, a gente não conseguiu reduzir drasticamente, como a gente gostaria, a disseminação por causa dessa flexibilização desorganizada, né? A gente conseguiu uma redução, mas a gente estacionou num patamar que é acima do ideal em termos de transmissão que a gente deveria ter aqui. O R0, que é aquela capacidade de uma pessoa transmitir para outra, ela está em torno de 1,16, 1,18, 1,2 aqui no Rio de Janeiro, e não sai disso, né? A semana vem caindo 0,01 pontos, né? Quando o ideal é que a gente tivesse um R0, uma transmissão em torno de 1 ou abaixo de 1. Agora, você não abrir aula dizendo que você hoje tem uma taxa de transmissão ainda elevada na cidade do Rio de Janeiro, sem que a gente consiga fazer medidas que reduzam essa taxa de transmissão, que seria diminuir atividades que a gente não considera essencial e deixar de abrir atividade que a gente não considera essencial, para que essa taxa diminua, para que a gente possa reabrir as escolas com maior segurança, né? A gente não faz isso, né? Muito pelo contrário. Essa semana, aqui no Rio de Janeiro, o prefeito autorizou festas em casas infantis. Qual é a diferença para a criança, né, dela ir para a escola ou ir para uma festa numa casa infantil? Né? Então, eu acho que Portugal ontem anunciou a reabertura das escolas e, para compensar a maior movimentação de pessoas na cidade, né, no país, nas cidades, em relação a esse retorno às escolas, reduziu horários de funcionamento de bares, de restaurantes, de lojas, para diminuir o trânsito de pessoas, para permitir que as escolas abrissem. Isso tem sido feito em outros países também. Nova York, por exemplo, nos Estados Unidos, que foi uma das cidades mais acometidas, né, do mundo, com maior letalidade, mortalidade. Lembrem, a gente viu hospital de campanha sendo montados no Central Park. Quando a gente imaginaria isso, né? Nova York, até hoje, os bares não são permitidos, tem atividade, serviço interno, só externo, com distanciamento, bares e restaurantes. Nenhum bar, nenhum restaurante, nenhum estabelecimento de alimentação nos Estados Unidos pode servir refeições internamente, só externo. Nos Estados Unidos, não, desculpa, em Nova York, só externamente. Né? Então, são medidas que fazem com que você consiga reduzir essa transmissão para permitir que as escolas reabram. Então, eu sou favorável à escola, até porque as crianças estão se expondo de qualquer maneira, né? Elas estão se expondo na rua, na praia, nos parques, principalmente as crianças de escola pública, que não tem como ficar em casa, a gente sabe que elas não estão em casa, elas estão se expondo, né? Então, acho que a gente tem que discutir como sociedade, né, o que a gente considera importante, né? E, para mim, a educação é essencial e ela já deveria estar aberta há mais tempo, antes de outras atividades que são menos essenciais. Essa é a minha opinião, né? Eu acho que ainda tem uma situação que eu acho muito complicada no Brasil, e em algumas cidades, né, que o sindicato dos professores, que é a classe que deveria brigar pela essa questão da educação, que está sendo contrária à abertura, né, por uma questão, para mim, corporativista, né, sem pensar, né, na sociedade como um todo e pensando apenas na classe, na segurança da classe e tal. E a gente vai ter medidas, né? A abertura das escolas ela tem que estar linkada com um protocolo rígido de controle, de segurança dentro das escolas, de isolamento, de testagem, isso tudo que a gente teria que estar discutindo, e não se a escola deve ou não deve abrir, mas como a escola deve abrir e quais são as medidas que devem ser feitas para a escola abrir com segurança. Perfeito, Shabab, obrigado. A última pergunta aqui, antes da gente seguir para a segunda parte da aula, é se já há contundentemente alguma prova de reinfecção. Já há, né? A gente já tem alguns dados, alguns relatos de casos de reinfecção. O primeiro caso comprovado de reinfecção, apesar de a gente já vir ouvindo e vendo alguns casos, inclusive aqui no Brasil, né? Mas sem a comprovação laboratorial de que eram vírus diferentes, foi um estudo publicado há 10 dias atrás em Hong Kong, 10, 15 dias atrás. Seguido a esse estudo, alguns outros países já relataram, na Espanha, nos Estados Unidos, no Equador, e mesmo aqui no Brasil a gente ainda não tem
publicação, mas a gente já conhece vários casos de pessoas que, depois de alguns meses do primeiro episódio, apresentaram episódios semelhantes, né, sintomáticos, e que testaram positivo novamente com PCR positivo. A gente não sabe se isso é uma questão que vai acometer a todas as pessoas que se infectaram, ou seja, será que todas as pessoas que se infectaram vão ter queda desses anticorpos a níveis não protetores, permitindo que haja uma reinfecção, né, após alguns meses, como acontece, por exemplo, com influenza, com gripe, em que a gente pode se reinfectar várias vezes por cepas de influenza, né? Ou se é um percentual pequeno de pessoas, né, 10, 15% das pessoas que eventualmente não desenvolvem anticorpos que sejam capazes de evitar essa infecção, essa reinfecção, e que permitam que essa pessoa, então, ao se expor, novamente se reinfecte. A gente vai precisar ainda de mais tempo para a gente avaliar isso na população em geral, né? Mas a gente já sabe que a reinfecção é real, né? Ela existe, né? Já com comprovação laboratorial, né? E isso tem alguns impactos em relação às medidas de proteção, então reforça ainda mais a nossa recomendação de se manter as medidas de proteção, mesmo que a pessoa já tenha tido a doença, né, o diagnóstico de Covid-19, uso de máscara, distanciamento social, manter a questão da higienização, né? E a gente sabe que todos os casos de reinfecção, eles aconteceram pelo menos 3 meses após o primeiro episódio, né? Então, a gente sabe que pelo menos durante alguns meses, em torno de 3 meses, há uma proteção, né, nem que seja parcial, né, e que depois dessa proteção, em algumas pessoas pelo menos, ela reduz a ponto de permitir que essa pessoa volte a ser suscetível a se expor ao vírus, né? Então, a reinfecção existe e a gente vai entender agora, nos próximos meses, né, qual é a extensão dessa capacidade de reinfecção, dessa possibilidade de infecção na população em geral. Beleza. Obrigado, Shebado. Então, enfim, agora, e a vacina? O que a gente tem aí para ouvir de você sobre a vacina? Olha, então, a vacina é um desejo de todos nós, né? Todos nós queremos uma vacina eficaz, né, que tenha a capacidade de imunizar de forma perene, né, toda a população, para que esse vírus, para a gente consiga controlar a disseminação do vírus e a transmissão do vírus da população de uma forma geral, né? O que a gente tem hoje? A gente tem vários estudos de vacina, várias empresas desenvolvendo vacina, né? No Brasil, a gente tem pelo menos 3 ou 4 vacinas sendo ou em fase inicial de testes ou já sendo testadas, né? A gente tem aqui no Brasil a vacina da inglesa, que é da Universidade de Oxford, junto com a AstraZeneca, né? A gente tem a vacina chinesa, que é a da Sinovac, uma empresa chinesa, em parceria com o Butantan, né? A Sinovac e Oxford sendo testada aqui no Brasil em parceria com a Fiocruz, que é o centro de referência para esse teste, né? E a gente tem os outros centros satélites, né, em vários outros estados do Brasil. Essas duas mais avançadas. Temos a vacina da Johnson & Johnson, que vai começar a ser testada agora esse mês no Paraná e em alguns outros centros. Temos a possibilidade da testagem da vacina russa, né, que a gente ainda aguarda os estudos, a publicação dos estudos e o registro dessa vacina, a autorização da Anvisa para a utilização dessa vacina aqui no Brasil, em estudos, né? Provavelmente o Paraná e a Bahia já se mostraram interessados em desenvolver esses estudos. E temos a vacina, o anúncio que foi feito essa semana, né, de uma vacina produzida por uma empresa americana, a Covax, agora em parceria com a DASA, né, que é uma vacina que a gente ainda está em teste de fase 1, né, e que a gente pretende trazer, vai trazer no ano que vem para ser estudada aqui no Brasil. Como é que funcionam os testes de vacina? As vacinas, elas normalmente têm uma fase que a gente chama de pré-clínica, em que são feitos estudos em modelo animal, para entender se a vacina é capaz de provocar anticorpos ao ser injetada nesse animal, se ela é imunogênica, se ela é capaz de produzir anticorpos que causam imunidade. A partir do conhecimento dessa fase pré-clínica de que essa imunogenicidade existe, então é feito um primeiro estudo clínico, que é um estudo de fase 1,
que normalmente envolve aí algumas pessoas, algumas dezenas de pessoas, para avaliar segurança, né? Se a vacina causa algum efeito maléfico, algum evento adverso grave num número pequeno de pessoas. A partir do momento que essa vacina passa por essa fase, né, ou seja, ela é segura nesse número pequeno de pessoas, a gente estende esse estudo para uma fase 2, que é uma fase que basicamente a gente vai buscar também segurança, são centenas de pessoas, normalmente 200, 300, 400 pessoas envolvidas nessa fase, em que a gente vai avaliar a segurança, né, de novo, nesse número, né, para ver se ampliando o número aparece algum evento adverso grave, e vai avaliar também eficácia não, imunogenicidade, se ele é capaz de produzir anticorpos nesse número maior de pessoas. A partir do momento que eu tenho a segurança e que essa vacina passe, então, dessa fase 2, se mostre com algum tipo de eficácia e com segurança, a gente passa, então, para uma fase 3. Na fase 3, a gente normalmente pega milhares de pessoas, 3, 4, 5, 10, 15, 20 mil pessoas, 30 mil, a vacina da Oxford, por exemplo, e a vacina da Sinovac vão testar em 30 mil voluntários, né? E esses 30 mil voluntários, né, a gente divide normalmente em 2 braços. Um braço que usa a vacina do estudo e um braço que usa uma outra vacina, ou um placebo também, uma vacina que não tenha nada, mas é feita a vacina, para a gente avaliar, né, se comparando esses 2 grupos, se houve, além da questão da imunogenicidade, a capacidade de produção de anticorpos, claro que a gente espera que no grupo vacinado com a vacina do estudo a produção de anticorpos seja elevada, e no grupo não vacinado muito pouco, né? Porque a gente pode ter alguma imunidade natural, mas que seja diferente essa capacidade, e a eficácia, que é a capacidade da vacina proteger da pessoa ficar doente. Então, se espera que no grupo das pessoas vacinadas pela vacina do estudo, né, eu tenha menos pessoas doentes e que, se houve doentes, essas pessoas doentes sejam menos graves, né? Não tenha doença grave, ela seja capaz, por exemplo, se não seja capaz de evitar a doença, mas pelo menos seja capaz de evitar doença grave, né? Comparado, de novo, com o grupo que tomou o placebo ou uma outra vacina. Esses estudos estão acontecendo, como eu falei para vocês, né? Que a Sinovac e a Butantan e a Oxford Fiocruz já estão na fase 3 aqui no Brasil, né? E em breve a gente terá a Johnson e talvez a russa aqui no Brasil. O que a gente espera, né? Normalmente esses estudos, o desenvolvimento de vacina, ele leva 2, 3 anos. Ninguém consegue produzir uma vacina em menos de 3 anos, 2, 3 anos. A vacina mais rápida que a gente já teve de produção levou em torno de 4, 5 anos. Acontece que para a Covid-19, a gente está aproveitando muito dos estudos pré-clínicos de fase 1 que foram feitos na época da SARS e que estavam já sendo feitos, né, por causa da MERS, do coronavírus do Oriente Médio. Então, muitas dessas etapas foram já percorridas por essas empresas para esses outros vírus. E se aproveitou, né, só se mudou o vírus, né, a plataforma que já existia sendo desenvolvida para essas vacinas, né, e isso fez com que a gente conseguisse queimar algumas etapas. Mesmo assim, a gente precisa, na fase 3, pelo menos de 3 a 6 meses de avaliação, né, até que primeiro conseguir colocar todas as pessoas, né, no estudo. São 30 mil pessoas no mundo inteiro. Não é de um dia para o outro que você coloca 30 mil pessoas se vacinando, né? Então, isso normalmente leva aí em torno de 15, 20, um mês, 15 dias, 20 dias, um mês e pouco, até você conseguir juntar essas 30 mil pessoas, né, vacinar essas 30 mil pessoas nos 2 braços, 15 mil em cada braço. E depois, né, você tem que avaliar essa vacina, 15 dias, 3 meses, 6 meses, né? Então, na perspectiva mais otimista, eu realmente só acredito que, com segurança, se a gente quiser que tenha uma vacina com segurança, né, que a gente tenha passado todas essas fases adequadamente, sem apressar, a gente só vai ter uma vacina pronta para ser aplicada em grande escala. Pode até ter uma vacina para aplicar em um número pequeno de pacientes, em grupos determinados, mas em grande escala, no final do primeiro trimestre de 2021. Porque a gente lá para maio,
junho, a gente vai ter realmente iniciando a vacinação em larga escala, se tudo der certo nesses estudos de vacina. A gente teve agora, né, esse caso da vacina da Oxford, né, que foi um evento adverso grave, que interrompeu durante alguns dias o estudo, né, e que foi avaliado. Né? Normalmente, essas avaliações são feitas por um grupo independente, não é o grupo que está fazendo o protocolo, né? Mas é um grupo independente que avaliou que esse evento adverso não estava relacionado à vacina. A gente não tem mais informações, mas a informação do laboratório é essa, de que não era relacionada à vacina, então o estudo foi retomado. Mas a gente precisa entender que existem etapas, existem ritos, existem ritmos da ciência que não podem ser evitados, né? Tem que ser respeitados. Sempre que se apressa qualquer coisa em ciência, a gente tem grandes chances de ter problemas, né? Então, essa é a minha expectativa, né? De que realmente a gente só vai conseguir ter uma vacinação adequada, iniciando lá para maio, mais ou menos, e até que eles tenham um efeito dessa vacina. Lembrando, a maior parte dessas vacinas são 2 doses. Né? Então, é uma dose e algumas com 1 mês, outras com 2 meses depois, para a gente conseguir uma imunidade adequada. Então, isso tudo só vai ter e a gente precisa vacinar um número grande de pessoas. Vocês imaginem que a gente tem hoje 210 milhões de pessoas no Brasil. Se eu estou pensando em vacinar 70% dessa população, isso significa aí, sei lá, 4 vezes 7, 2 vezes 7, 140, 50, 60 milhões de pessoas. Né? Lembrando que cada pessoa tem que tomar 2 vacinas, 2 doses da vacina. Então, eu preciso dobrar a minha aplicação de vacina para atender essa população. Né? Então, isso não se consegue em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses. A gente vai ter vacinação acontecendo durante todo o ano de 2021 e provavelmente se estendendo a 2022 para a gente conseguir ter um impacto realmente adequado dessa vacina. Por isso que eu acho que esse discurso, vamos esperar a vacina para fazer isso, ou vamos esperar a vacina para abrir escola, ele é completamente irreal, né, insustentável, porque não vai ser assim, num passo de mágica, que a gente vai ter uma vacina que a gente vai resolver todos os problemas de um dia para o outro. Perfeito. Obrigado, Shebab. A audiência está aqui explodindo, muitas perguntas aqui. Eu tenho tentado responder algumas aqui no chat. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Vou aproveitar o doutor Shebab. Aí, pessoal. Bom, acho que é isso, né? Fora o fato de que, sabidamente, a nossa imunidade natural ela tende a ser mais eficaz do que a imunidade por indução vacinal, né? E a gente está consertando aí todo mundo o carro andando. A gente está conseguindo entender um pouquinho agora o que o esposo pega e a esposa não pega, porque o colega que está no meu plantão adoeceu e eu fiquei bem. Né? A gente está descobrindo aí anticorpos neutralizantes, né? Anticorpos específicos contra a proteína S do vírus e que a gente não sei, em ciência de bancada, aí, em trabalhos caríssimos. Então, a gente tem muito para aprender aí, mas, como o Dr. Shebab falou, por mais que a velocidade do mundo e a tecnologia nos auxiliem a antecipar alguns aprendizados aí, a gente tem muito caminho a andar e deixar para fazer grandes atuações aí, esperando pela vacina, sentar e esperar pela vacina como algo salvador ou modificador, talvez não seja uma saída lá inteligente. Sobretudo para um país pobre, que precisa de cultura, né? Precisa se desenvolver, a gente está perdendo, talvez a gente esteja perdendo um tempo precioso aí com isso. Falando nisso, Shebab, você tem alguma coisa a dizer aí para o pessoal sobre falso negativos? Existe alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar? Aí a DASA desponta aí no cenário nacional em tecnologia em saúde, em genômica, em metagenômica. Eu lembro uma vez que você falou para a gente sobre o cariús, aí eu fiquei impressionado. Alguma coisa para a gente aprender aí sobre isso? Então, a gente, na realidade, sabe que os testes, né, diagnósticos, né, eles também evoluíram agora com a doença. Né? A gente começou inicialmente... Primeiro a gente não tinha nada, né, para diagnóstico. Depois a gente teve o PCR, e o próprio PCR, que
que faz o diagnóstico da fase aguda, né, que detecta o material genético do vírus ali na secreção, ele foi evoluindo, né, foi sendo modificado, os protocolos foram sendo modificados nesse todo esse período. E é o teste mais adequado para a gente conseguir fazer o diagnóstico na fase aguda da doença. A sorologia, né, a gente foi aprendendo a utilizar, né, a partir da chegada desse exame, né, e a gente entendeu, por exemplo, que o IgM, né, o anticorpo do tipo IgM, que é um anticorpo que a gente normalmente, para as outras doenças, utiliza como um marcador de fase aguda, para a Covid-19 ele não é bem assim. Ele é um marcador, ele tem muito falso positivo, né? Os exames, principalmente os iniciais, tinham uma positividade acima do que era esperado, então muito falso positivo, que não se confirmavam depois, né? E também apareciam tardiamente na doença, né? Junto com o IgG. Então, a gente passou depois a ter testes, e agora a gente tem testes mais elaborados, né, que detectam, por exemplo, anticorpos totais, né, que são os testes, eles detectam, a grande parte dessa detecção é de IgG, né, e alguma pequena parte de IgM, sem essa diferenciação, porque ela não faz diferença nenhuma, realmente, em termos de sensibilidade do exame. E mais importante, que são anticorpos, ele é um exame que detecta anticorpos mais maduros, anticorpos com maior afinidade ao vírus, né? ao antígeno que a gente utiliza, mimetizando o vírus, né? Nos ensaios, né? Então tem maior atividade, né? aos anticorpos, fazendo com que a gente consiga ter uma sensibilidade, principalmente uma especificidade, ou seja, positivo é positivo. A chance de falso negativo é bem menor. Desculpa, de falso positivo é bem menor nesses exames mais novos, né? Principalmente os anticorpos totais e algumas metodologias de IgG apenas, né? Que detectam apenas IgG. Então, isso é uma evolução do diagnóstico, né? E ela serve. E o ideal é que esses anticorpos sejam solicitados pelo menos 14 dias após o início dos sintomas ou 14 dias após um contato suspeito com alguém que teve Covid, né? Se eu estou suspeitando que eu possa ter pego de forma assintomática. O ideal, nesse caso, é até esperar um pouco mais. Ou, né, se quiser ter certeza de que esse contato não significou uma possibilidade de infecção, fazer o PCR, né, 3 ou 4 dias após esse contato, para saber se aquela pessoa, aquele contactante, foi infectado, se contaminou com o vírus. Queria só estender um pouquinho, voltar na questão da vacina, né? Que você colocou uma coisa importante, que é a questão da imunidade natural, né? A gente tem algumas pessoas que realmente parecem ter uma imunidade natural, né? A gente tem 2 tipos de imunidade. Uma imunidade que a gente chama de imunidade humoral, aquela que é produzida por anticorpos, né? Que é mediada por anticorpos que são produzidos, né? Que são esses anticorpos de IgG, IgM e tal, que a gente detecta. E a outra é uma imunidade chamada imunidade celular, que são uma imunidade de memória, né? Que faz com que eu tenha uma imunidade duradoura por muito mais tempo, porque ela fica armazenada nas células, essa informação, né? Daquele agente infeccioso, e a partir do momento de exposição a esse agente infeccioso, essas células se lembram, né? Daquele agente infeccioso e rapidamente reagem à entrada desse agente infeccioso e causa essa imunidade. Algumas pessoas aparentemente têm imunidade celular adquirida, né, natural e adquirida, né? Então essa coisa que você mencionou, uma pessoa da casa, por exemplo, o marido tem Covid confirmado e tal, e a esposa que às vezes dividiu a cama, o quarto, dorme junto, não teve diferença, não teve isolamento nem nada, não ficou doente, não tem anticorpos, não fez quadro clínico, não tem PCR negativo, tem PCR negativo e tal. Provavelmente, né, algumas dessas pessoas ou já tinham uma imunidade celular adquirida de outras infecções, né, por exemplo, os outros coronavírus que a gente conhece podem causar essa imunidade cruzada com o SARS-CoV-2, ou evoluiu, né, de alguma maneira, o organismo conseguiu desenvolver rapidamente essa imunidade celular e não permitiu que essa infecção acontecesse, né? Isso tem impacto na questão da vacina, né? A gente não sabe, por exemplo, se quando a gente começar a vacinar as pessoas, lembrando, as vacinas elas têm plataformas diferentes. A vacina chinesa, por exemplo, é uma vacina de vírus vivo até inativado, desculpa, de vírus inativado.
Então, eu pego o vírus, inativo ele, é um vírus morto, né? E injeta esse vírus, fazendo com que o sistema imunológico, então, passe a responder àquele vírus. Algumas outras vacinas são vacinas que incorporam um outro vírus, que a gente chama como se fosse um cavalo de Troia, que é, por exemplo, um adenovírus, como a da Oxford ou a própria vacina russa, né? E incorporam nesse adenovírus alguns antígenos do coronavírus, né, do SARS-CoV-2, fazendo com que essa resposta imunológica que é mediada por esse adenovírus seja amplificada, né, para amplificar a resposta imunológica à Covid-19. Então, ele funciona como se fosse um amplificador dessa resposta, né? E outras vacinas estão sendo desenvolvidas de outras formas. A da Pfizer, por exemplo, é uma vacina de RNA mensageiro, que é uma vacina que a gente hoje ainda não tem no mundo inteiro. Então, é uma nova tecnologia, né? A da Covax, que é a vacina que a gente está trazendo para o Brasil, o estudo vindo para o Brasil, que está terminando agora o estudo de fase 1 em Taiwan. Em novembro deve ser publicado esse estudo e a partir do início do ano que vem a gente começa o estudo de fase 2 e 3 aqui no Brasil. A da Covax é uma vacina diferente, é uma vacina que ela é de antígenos, né, produzidos em laboratório. São múltiplos peptídeos, como se fossem pequenas proteínas, desenvolvidas no laboratório, mimetizando as proteínas virais. Então, a primeira coisa, a gente não mexe com vírus, né? Essa vacina ela tem uma segurança grande porque ela não tem nenhuma manipulação do vírus, né? São todas moléculas produzidas dentro do laboratório, estimulando, mimetizando diferentes antígenos do vírus, diferentes partículas virais, permitindo que o sistema imunológico reconheça várias partículas virais, aumentando essa resposta imunológica, né? Dentro dos estudos pré-clínicos, essa vacina foi a vacina que teve a maior capacidade de causar produção de anticorpos entre todas as vacinas estudadas até o momento. Tanto é que a vacina da Covax, o desenho do estudo está sendo feito, provavelmente, com apenas uma dose, não duas, como as outras vacinas estão fazendo, porque a gente acredita que uma dose já é o suficiente para causar uma imunidade elevada, sem a necessidade de uma segunda dose. De qualquer maneira, para qualquer uma dessas vacinas, a gente não sabe, por exemplo, se mesmo elas sendo eficazes, tal, né, a gente vai precisar fazer doses de reforço depois de algum tempo. Como, por exemplo, a gente faz ou com a vacina de gripe, que a gente tem que tomar todos os anos, ou mesmo com algumas outras vacinas, como o tétano, que eu preciso de um reforço a cada 10 anos, né, um tempo maior. A gente vai precisar avaliar essa imunidade, essa eficácia com o passar do tempo, para a gente entender se vai ser necessário uma nova imunização ou se apenas uma ou duas doses vão ser suficientes para fazer uma imunização para o resto da vida, né, para toda a vida. Né? São perguntas que a gente ainda não tem resposta, que dependem desses estudos e do acompanhamento dessas pessoas, né, durante um tempo grande, para a gente avaliar essa eficácia. Né? Outra questão da vacina é qual é a eficácia da vacina. Como eu falei antes, né, a eficácia de uma vacina pode ser de 50%, 70%, 95%. Por exemplo, a vacina de gripe tem uma eficácia no máximo de 70%, alguns anos 50%, 60%. Mas ela evita um número muito grande de pessoas de adoecerem e de morrerem anualmente. Então, mesmo com essa eficácia baixa, ela é muito importante. Mas ela não evita, como, por exemplo, a vacina do sarampo, que tem uma eficácia de 95%. Né? Ou seja, 95% das pessoas vacinadas não vão ter sarampo. Né? Essa é uma vacina que tem uma eficácia muito grande. Mesmo se a vacina da Covid-19 for uma vacina de eficácia mais baixa, ela já vai ser importante para reduzir a transmissão, reduzir a mortalidade e, principalmente, se ela se mostrar capaz de reduzir doença grave, né, reduzir realmente a mortalidade, né, causada por essa doença, esses 2% de mortalidade, né, os 50%, 70% de mortalidade naquela população mais grave, né, a gente conseguir reduzir, né, que as pessoas cheguem nessa fase e evoluam de forma a falecer rapidamente a partir da chegada na fase mais grave da doença. Perfeito. Shebabo, muito obrigado. É pagável aí poder ser brindado num fim de noite, aí, iniciar a semana com tanto conhecimento e tanta voz esclarecedora. Acho que o recado é bem claro aí, né, pessoal? Não tem
até pelo menos aonde a gente sabe, nenhum super-homem, nenhum mutante. Se você não pegou, você pode pegar. Os mecanismos imunológicos eles são complexos, né? A gente tem uma célulazinha aí específica, um linfócito, que a gente chama ele de CD4 positivo, e esse cara ele ajuda você a fazer anticorpo eficiente e ele também ajuda a produzir uma outra célulazinha, a célula CD8 positiva, que vai lá e mata o vírus. Então, às vezes, você está num momento imunológico feliz, teve contato com o vírus, não fez anticorpo, então não vou conseguir dosar isso no sangue periférico, vou dizer para você que nada aconteceu, que você não pegou nada, o seu PCR vai dar negativo, porque você deu uma sorte imunológica, vamos dizer assim, ter tido contato com uma quantidade muito pequena de vírus e ter feito lá, o seu CD8 foi lá, matou o vírus, não resolveu. Mas no segundo seguinte você pode se contaminar, então não relaxa, se você passou o vírus até agora, mantenha a atenção, mantenha todos os cuidados, fundamentalmente se você é profissional de saúde, né? Não adianta a gente ficar querendo acelerar as coisas com pensamento positivo. A vacina ela é complexa, a via vacinal ela interfere, a produção da vacina ela interfere. O Dr. Shebab falou aí sobre um tipo especial de vacina, que é a vacina com o vetor viral recombinante, né? Citou aí o uso do adenovírus, né? São vacinas que a gente usa em chimpanzé, são mais seguras, mais eficazes, mas a gente pode chegar a uma proteção de 50%, 60%, e aí você vai ficar desapontado, frustrado, achando que a vacina não serviu para nada, e não é assim. A gente tem que esperar, a ciência está avançando, mas a coisa mais importante é a gente continuar procurando o apoio de pessoas entendidas, ouvir lives como essas que são efetivamente significantes, evitar a cultura popular, a coisa comum, os meios de comunicação, de disseminação de informação não científicos, que costumam ser muito mais alarmistas do que úteis para a sociedade de modo geral. Shebab, a gente encerra por aqui. Muito obrigado aí por tudo. Pessoal, uma boa semana abençoada para todos nós. Um grande abraço. Até logo. Obrigado, Shebab. Um abraço, pessoal. Muito obrigado aí pela presença.